Amém? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a seguir. 1 Pedro 2, 9 a seguir. Amém? Então, hoje a gente começa uma nova série, você viu aí, né? A série se chama Ser Igreja. Né? Amém? Então, 1 Pedro 2, 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Pode tomar o seu assento. Amém. Meus irmãos, eu até mandei mensagem para você, né? Eu devo ter mandado mensagem para você no grupo, ou talvez via lista de transmissão. Se você não recebeu, você precisa adicionar o pastor e precisa participar do grupo da igreja. Tá bom? E esse mês nós vamos falar sobre o que é ser igreja. Todas as séries que a gente prega aqui são importantes. Toda a mensagem é mensagem de Deus para o povo. Mas eu queria que você desse uma atenção especial para essa série, né? Serão 8 mensagens que vão falar sobre a nossa realidade, vão falar sobre o que significa ser igreja, vai falar sobre o que os cristãos fazem, o que Deus espera de cada um de nós. Né? Então, o meu desejo é que todos assistam todas as mensagens. Fala assim, pastor, não dou conta de participar desse tanto de culto, não. Então, o culto que você não vier, assiste depois no YouTube. Vai ser importante para você entender qual que é a nossa visão, né, como igreja aqui no Dom Pedro II, né? Quais são os valores, aquilo que a gente carrega. Né? E ano passado, no fim do ano, a gente reuniu com pastores e líderes, a gente montou aqui a missão, visão e valores da igreja. Né? O Isaac, põe, por favor, olha só. Missão da igreja, a nossa missão como AD Dom Pedro II. Proclamar o evangelho de Cristo, amando e servindo a todos, gerando verdadeiros discípulos que vão impactar a sociedade. Visão. Visão, ser uma igreja missional, engajada no cuidado da família da fé e da sociedade ao redor. Valores? Perseveraram, os valores estão baseados em Atos 2:42, que é grande, aí para você não esquecer, está lá, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então depois a gente vai fazer um quadro bem legal, colocando missão, visão e valores da igreja, né? Mas é bom você saber como é. É bom você saber qual que é o nosso foco. É bom você saber onde a gente quer chegar. É bom você saber quais os valores a gente carrega conosco. Né? E nessa mensagem eu queria justamente trazer uma introdução sobre o que é essa igreja, falando sobre quem nós somos. Eu quero convidar você a fazer uma autoavaliação sobre o papel de cada membro nesse organismo vivo e às vezes complexo que a gente chama de igreja. Então, eu quero falar com você sobre identidade. É normal, né? Quando você vai fazer um negócio com alguém, você vai se apresentar, né? Fala, olha, eu sou o Eberson, tá? Eu sou pastor, eu sou marido da Sara, não sei. Ou às vezes você vai fazer uma solicitação. Quem é você para fazer essa solicitação? Não, eu sou o pai da Rebeca, o pai do Azaf. Né? Então, é normal, em alguns momentos, a gente ter que fazer uma autoapresentação. Existem locais onde só entram pessoas identificadas e autorizadas. Eu moro num condomínio e para entrar no condomínio tem que ser identificado como morador. Certo? Então, e quando a gente vai falar no dia a dia, geralmente, né, você conversa, né, ou você só passa algumas informações
por telefone, por WhatsApp, para quem você conhece. Tem gente que até usa isso para aplicar golpes, né? Fingindo se passar por outra pessoa. Por quê? Porque sabe que um pai não vai negar um Pix para um filho, um amigo não vai negar uma ajuda para um outro amigo, e assim sucessivamente. Certo? Contudo, no que se refere à nossa identidade como cristão? Será que ela tem sido apresentada ao mundo, ou será que a gente trata a nossa identidade cristã como um documento confidencial? Como algo que a gente não tem que mostrar para ninguém? Em alguns países, se identificar como cristão é perigoso. Pode levar à morte, pode levar à prisão. Mas existem situações, né, muitas vezes, a gente nem precisa dizer que é cristão. Que o nosso testemunho já diz tudo. Amém, irmãos? Todo mundo entendendo? Mas há uma diferença entre ser membro de igreja e ser cristão. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas nessa manhã eu quero refletir com você sobre a nossa identidade, sobre quem somos. Eu gosto de dizer que esse texto aqui, 1 Pedro 2,9, a parte A, ele é maravilhoso para quem tem problema com autoestima. Tá? Se você tem problema com autoestima, eu sugiro, faz um adesivo e cola no espelho lá da sua casa, põe dentro da carteira, né? Coloca no lugar onde geralmente você coloca no proteção de tela do seu celular, né? Porque é um texto que nos anima, é um texto que nos alegra. Você já assistiu aquele filme Carros? Né? Tem o Relâmpago McQueen, o carrinho falante. Quando ele vai se concentrar para a corrida, ele diz para ele mesmo, né? Eu sou a velocidade. Eu acho que seria bom se de vez em quando a gente olhasse no espelho e dissesse: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou geração eleita, sacerdócio real. Eu sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que você está vendo que enquanto eu falo, parece que eu sou não combina muito com isso. Porque não dá para falar na primeira pessoa. Quando se fala de igreja, não dá para falar eu sou a igreja, irmão. Não dá para falar no singular. É porque nós somos a igreja. É plural. Então, todos esses termos aqui que a gente vai abordar, cada um deles rapidamente, eles são plurais. Geração, é muita gente. Raça, né? Dependendo da sua versão. Nação, povo, é tudo no plural. E todos eles apontam para Jesus. Então, quando nós dizemos nós somos geração eleita, nós, né, ou raça eleita, nós estamos falando de um grupo de pessoas que, por escolha divina, se tornou família. Então, Pedro está dizendo que todos nós, ricos e pobres, pretos e brancos, estudados ou não, velhos e novos, fazemos parte da mesma família. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer para o seu irmão do seu lado assim, ó, como é bom ser família com você. Amém? Amém? E não é porque que a gente merece, não. Mas é porque Jesus nos fez família. A seguir, nós somos sacerdócio real. E, como você pode ver, é a mescla entre o sacerdócio e a realeza. A narrativa bíblica vai nos mostrar que existiam sacerdotes, vai nos mostrar que existiam reis, mas que eram pessoas distintas. Muitas vezes a gente vai ver o sacerdote e o rei se dando bem. O sacerdote e o rei alinhado, seja em direção ao Senhor, seja às vezes em direção à idolatria. Mas só a partir de Jesus é que nós temos um sacerdote rei. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote e Jesus é o rei dos reis. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos também sacerdotes reais. Oh, glória! Nós somos sacerdotes e reis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Porque nós somos da família de Jesus. Então, nós somos sacerdócio real. Amém? Glória a Deus. A seguir, nós temos aqui nação santa. E, mais uma vez, trazem dois conceitos distintos, né, que se unem em Cristo Jesus. Nação traz uma ideia de povo, de multidão. A torcida do Flamengo gosta de cantar, né?
somos uma nação. Por quê? Porque é muita gente. Né? E quando eles dizem isso, eles estão declarando amor pelo time, às vezes até exagerado. Mas nação da ideia de união mesmo, de povo alinhado. E nação também nos traz uma ideia de pertencimento, patriotismo. Quando toca o hino nacional brasileiro, não importa onde é que você está, você posição de reverência, sei lá, um respeito, ou sei lá, algo acontece, ou pelo menos deveria acontecer, quando você se lembra que você é cidadão brasileiro. Que você pertence a isso. Você assiste a Olimpíada, você não sabe nem qual é o esporte, mas você está torcendo pro carinha que está de verde e amarelo. Por quê? Porque ele é brasileiro. Isso é pertencimento. Então, nação santa nos faz lembrar que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos cidadãos da Sião celestial. É da Nova Jerusalém. Isso que faz de nós uma nação santa. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo entendendo? Povo de propriedade exclusiva de Deus revela tanto o nosso pertencimento, nós somos de Deus, como o nosso nível de relacionamento com Ele. É exclusivo. Se eu sou de Deus, eu não sou de mais ninguém que vá contra Deus. Percebe? Ele fala de dependência, né? Isso significa que a gente faz o que agrada a Deus. A gente vive de acordo com a vontade de Deus. A gente vive para alegrar o coração de Deus. Amém? Aí alguém vai dizer, mas isso aí não vai contra o que a gente chama de livre-arbítrio? Aí deixa eu te dizer o seguinte. Ir contra a vontade de Deus não é livre-arbítrio. É voltar a ser escravo do pecado. Porque só existe dois caminhos. Ou você é escravo do pecado, ou você é servo de Deus. Aí eu te pergunto, qual que é o melhor dono? Aquele cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Aquele que nos leva aos céus. Aquele que nos garante a vida eterna. Amém, irmãos? Então, compreender nossa identidade em Cristo vai nos ajudar a compreender os propósitos do Senhor para nós aqui na terra. Se eu sei quem eu sou e por que eu fui criado e resgatado, eu sei que eu sou amado por Deus, tudo muda. Tudo muda. Ou pelo menos tudo deveria mudar. E eu não estou falando aqui de igreja como um prédio ou como uma instituição, mas das pessoas que compõem a igreja. Porque se você pensar bem, o verdadeiro sentido de igreja aponta para pessoas, para a comunidade. E não para um prédio ou para uma instituição. Então, como filhos de Deus, Ele espera de mim e de você que a gente faça questão de deixar a nossa identidade bem visível. Talvez estampada na testa. Eu sou filho de Deus, eu sou crente. Versículo 9 termina dizendo assim, ó. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda uma coisa. Deus te fez de propósito, com propósitos. Após falar sobre quem somos, Pedro aborda o que Deus espera de nós. Por que a gente está aqui na Terra? O que a gente precisa fazer? Qual que é o propósito da nossa vida? A gente já estudou aqui na igreja, na escola dominical, o livro Uma Vida com Propósitos, onde o Rick Warren, o autor, ele vai falar sobre 5 propósitos básicos na vida do cristão. Ele vai falar de adoração, de comunhão, de discipulado, de ministério e de missão. E a nossa igreja adotou o último propósito como tema do ano de 2025. Mas isso significa que nós só vamos viver esse propósito esse ano? Não, não é isso não. Isso significa que os outros propósitos não são importantes? Claro que não é isso. É apenas a gente está dando uma ênfase nesse propósito. Mas nós nos dedicaremos a todos. Então, no texto que nós estamos refletindo aqui, em especial no final do versículo 9, Pedro está dizendo que Jesus nos deu a identidade para que ela fosse visível.
As pessoas devem olhar para nós e falar assim, mas por que ele é diferente? Por que ele tem esse brilho? O que tem de especial nele? Por que eles são tão cativantes? Aí alguém vai dizer assim, você já viu a identidade dele? Você já viu o que está escrito lá no campo filiação? Deus Pai. Isso aí, você já viu qual que é o órgão expedidor? A abreviação é CC. Cruz do Calvário. Na cruz do Calvário que a nossa identidade foi expedida. Foi na cruz do Calvário que nós nos tornamos filhos de Deus. E nós precisamos contar isso para o mundo. Amém, irmãos? Mas ao mesmo tempo isso é uma grande responsabilidade, concorda comigo? A de ser filho de Deus. Será que nós temos nos apresentado verdadeiramente como filhos de Deus? Sabe quando o filho é muito parecido com o pai? A gente fala, não, isso aí não precisa nem de documento. Olha lá, a cara do pai. Não precisa de DNA. Esses dias o Pedro estava brincando, disse que tem que fazer o exame para ver se os meninos é filho da Raisla. Por quê? Porque parece muito com ele. Então, sabe, e como é que a gente se prova que a gente é filho de Deus? Será que a gente fala, ó, aqui, ó, eu tô no grupo AD Dom Pedro 2. Vamos, sou da igreja. Ou então a gente fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, ó o Instagram aqui, olha eu lá dentro da igreja assistindo o culto, ó. Eu sou membro. Será que é isso que Deus espera de nós? Não. O que Deus quer é que as pessoas olhem para nós e falem assim, como ele parece o papai. Como ele se parece com o Senhor. Certa vez eu ouvi o Israel Subirá. Perguntaram para ele assim, ó, é pesado ser filho do Luciano Subirá? Ele falou assim, ó, é pesado ser filho de um homem de Deus. Mas isso não se compara com o peso de ser filho do próprio Deus. Nós somos filhos de Deus. As pessoas devem olhar para nós e falar assim, ó, lá vai um filho de Deus. As pessoas com nós nos relacionamos devem falar assim, ó, ele é diferente porque ele é filho de Deus. Então, isso é ser igreja. Se nós nos apresentarmos ao mundo como filhos de Deus e o nosso testemunho não for equivalente, nós entraremos em descrédito. Tem muita gente que não acredita mais na igreja, sabe por quê? Porque elas olharam para os filhos de Deus e elas se decepcionaram. Elas se frustraram. Elas viram que eles não tinham nada demais. Pelo contrário, elas viram que talvez eles eram mais terríveis do que pessoas que eram fora do ambiente eclesiástico. Eu não estou dizendo que nós seremos perfeitos, mas que as pessoas verão o nosso esforço para caminhar em santidade. Que as pessoas verão o nosso esforço em agradar a Deus. Que nós não viveremos de maneira irresponsável. Amém, irmãos? Algum dia, você já deve ter visto alguém ridicularizando os crentes. Peraí, você vai na igreja todo domingo? Não, peraí, você vai 3 vezes, 4 vezes por semana? Não, mas você está perdendo tempo. O que você está fazendo da sua vida? Para uns o problema deles é tempo. Para outros é dinheiro. Peraí, o que é? Dízimo? Oferta? Peraí, o dinheiro que você ganha suado, você está dando para o pastor. Ai, Jesus. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que diz, né? Nessa série a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje não, tá? A grande questão é que ser luz do mundo, sal da terra, revelar a verdadeira identidade cristã às pessoas ao nosso redor, não é uma tarefa fácil. Ou para alguém que está fácil. Moleza, ser crente é tranquilo. Ser servo de Deus não tem dificuldade nenhuma. Revelar a identidade de cristãos é uma moleza. É por isso que Deus nos dá ferramentas. A gente chama de disciplinas espirituais. Olha o pastor falando de novo que eu tenho que orar e ler a Bíblia. Ah, meu Deus. Todo domingo é isso. Vamos ler o versículo 10? Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus.
Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Olha só, Pedro está dizendo o seguinte, ó, houve uma mudança de condição. Antes nem povo era, vocês eram estrangeiros, vocês eram... Então agora é hora de fazer as coisas diferentes. Deus continua, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que implica essa nova mudança de vida? O que implica essa nova mentalidade? Nós entendemos, sabe, que as coisas precisam ser diferentes. Só que a gente também tem que ser razoável. Às vezes a gente quer exigir diferença de alguém que acabou de chegar, de alguém que acabou de nascer. O cidadão chegou na igreja, hoje você fala, peraí, você nunca leu a Bíblia inteira? Como assim você não sabe como é que faz um jejum? Como assim você não sabe o significado da palavra pneumatologia? Esse só o pessoal da terça-feira que sabe, né, pastor Paulo? Como assim você não conhece aquela canção? Eu canto ela desde criança, você não conhece? Sabe, eu não posso exigir que uma criança de 2 anos faça uma redação. Ela tem um conhecimento profundo sobre qualquer assunto. Ela não sabe nem falar direito. Agora que ela aprendeu a andar. Então eu não posso exigir isso dela. Da mesma forma, a gente não pode exigir de alguém que chegou agora, ela tem o mesmo conhecimento bíblico profundo, que ela desenvolva ministerialmente como alguém que chegou há 20 anos. E muitas vezes a gente faz isso. Por outro lado, a gente precisa perceber também que o desinteresse em Jesus vai demonstrar que ao invés de imaturo, talvez a pessoa nem nasceu de novo. Tem um monte de gente que vem na igreja e não nasceu de novo. Tem um monte de gente que vem na igreja e não é crente. Simples assim. Ah, pastor, mas fulano, desde que eu conheço por gente, ele é crente. Será? Será que é mesmo? Ou será que ele é só um frequentante? À noite eu vou falar sobre isso também, tá bom? Então eu já vou ficar dando os spoilers aqui pra você voltar à noite. Tá? A questão é que talvez essa pessoa talvez um dia ela se emocionou, levantou a mão na hora do apelo e aquilo tá aqui. Mas ela nunca deu os passos seguintes. Ela diz que é crente, mas ela nunca quis ler a Bíblia, ela nunca quis orar, ela nunca quis fazer parte de um ministério, ela nunca quis fazer nada. Então ela é só um crente nominal. Tem gente que está servindo na igreja e não batizou. Não é o correto, irmão. Tem um processo. Aceito Jesus, sou discipulado, passo pelo batismo. Eu começo a exercer funções eclesiásticas. Tem um processo para isso. Amém, irmãos? Agora, quando a gente fala dos verdadeiramente convertidos, os que nasceram de novo, espera-se que esses sejam transformados, regenerados, santificados. Tem coisa que a gente só vai conversar entre pastores. Porque se a gente conversar com um novo convertido, ele vai escandalizar e vai embora. Tem coisa que é assunto para liderança. Então, por quê? Para gente que tem maturidade. Da mesma forma, tem coisa que a gente não fala na frente das crianças. Tem coisa que a gente também não fala na frente das crianças na fé. Então, espera que a pessoa cresça. E a pessoa só vai crescer de uma forma. Através das disciplinas espirituais. Se você quer crescer espiritualmente e não quer ler a Bíblia, você não sabe o que você quer. Se você quer crescer espiritualmente e não passa tempo em oração, você não sabe o que você está falando. As disciplinas espirituais são necessárias para o nosso amadurecimento como crente, como cristão. As pessoas dizem assim, não, mas olha só. A Bíblia diz, venha como estás. É, vem, mas não diz, fique como estás.
Ah, é o Espírito Santo que transforma. É, o Espírito Santo que transforma. Mas como é que você acha que o Espírito Santo transforma alguém? Através do conhecimento da verdade. A pessoa se converte, ela começa a ler a Bíblia, ela começa a ser transformada. Ela começa a orar e ela começa a ser transformada. Ela começa a participar das reuniões na igreja e ela passa a ser transformada. O Espírito Santo nos transforma por meio das disciplinas espirituais. Percebe? Imagina um jogador de futebol que não treina, que não cuida da dieta, que não cuida do sono. Logo, logo ele deixa de ser jogador de futebol. Então, se você acha que é crente, não ora, não lê a Bíblia, não tem um relacionamento com Jesus, cuidado, hein? Você pode deixar de ser crente. Porque isso é importante. A gente fala assim, não, eu não vou na terça-feira não, porque na terça é só para quem quer crescer no conhecimento da Bíblia. Não, escola dominical não é para mim não, porque escola dominical é para quem quer estudar a fundo a Bíblia. Eu falei, peraí, gente, acho que a pergunta não é essa. Qual cristão verdadeiro não quer saber mais sobre Jesus? Qual cristão verdadeiro não quer ter um relacionamento profundo com Deus? Não faz o menor sentido. Como é que eu vou revelar uma identidade que eu não quero construir? O cristão que não quer amadurecer tem algum problema. Precisa rever os conceitos. Que todos nós precisamos seguir em direção ao alvo, sendo transformados de glória em glória. Então, se eu quero ser chamado de filho de Deus, eu preciso ter um relacionamento com esse Deus. E, consequentemente, eu vou ser transformado por ele, amém? E quanto mais a gente se relaciona com alguém, mais parecido com ela a gente fica, já viu? A gente começa a pegar as manias dela e ela começa a pegar as nossas manias, não é assim? O que acontece é que a gente tem a mania de engessar as coisas. Ah, vamos orar, né? Tem que orar. Vamos ler a Bíblia, né? Eu tenho que seguir esse plano mesmo. Ai, que preguiça de ir na igreja, mas fazer o quê, né? Domingo, tem que ir na igreja. Irmão, se você está vivendo assim, é alguma coisa muito grave acontecendo. Pode ser que você perdeu o amor por Jesus. Talvez você está igual a Éfeso. Está fazendo, está produzindo, está crescendo em algum aspecto. Mas Jesus vai dizer assim, ó, você deixou o primeiro amor. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar às primeiras práticas. Se a gente amasse Deus como a gente diz amar, a gente canta, né? Jesus é o centro da minha vida, glória a Deus. Cantar isso aqui domingo com todo mundo junto é uma maravilha. Quero ver você cantar amanhã no seu trabalho. Quero ver você cantar amanhã, na hora que o pessoal, o seu vizinho estiver enchendo o saco. Quero ver você cantar na hora que alguém te fechar no banco. Jesus é o centro de. É. Em vez de profetizar aquelas bênçãos que você fica profetizando na vida dos motoristas imprudentes. Irmãos, isso é muito sério. Se a gente amasse Deus, como dizemos, as disciplinas espirituais não ia ser um peso. Ir na igreja não ia ser um peso. Ler a Bíblia não ia ser um peso. Orar não ia ser um peso. Ia ser um desfrute do relacionamento com Deus. Percebe? Eu acho que nenhum relacionamento funciona na base da obrigação. Pode até dar certo em determinado momento, mas depois acaba. Depois perde o sentido. Imagina um marido levando a esposa para jantar. Ah, tem que levar essa mulher para jantar, porque senão, misericórdia. A esposa vai querer ir, gente? Vai nada. Pode ser no melhor restaurante. Ela não quer que ele simplesmente a leve. Ela quer que ele queira levá-la. Não é isso? É diferente? Imagina a esposa em casa. Oh, meu Deus. Faz aquela careta. Faz essa encrenca dessa comida aqui, né? Senão agora chega reclamando da rua.
Vai dar vontade de comer, irmão? Se não, deixa que eu compro um marmitex. Deixa que eu vou comer em outro lugar. Imagina os filhos cantando parabéns pro pai, né? Fala, vamos cantar parabéns, vai fazer o quê? Infelizmente, hoje é o aniversário dele. Você ia querer ouvir os parabéns? Relacionamento não funciona na base da obrigação, irmão. Os relacionamentos saudáveis são recheados de amor, de cumplicidade, de respeito. E esses relacionamentos transformam aqueles que um compõem. Seu filho que está aprendendo a escrever, ele faz aquela cartinha com um monte de erro de português. Entrega para você. Você acha maravilhoso. A coisa mais linda do mundo. Por quê? E foi feita com amor. Da mesma forma, Deus não está preocupado com a nossa performance, não. Deus não quer saber se a gente está lendo bonito. Deus não quer saber se a gente está usando palavras difíceis na oração. Deus está olhando, né? Como está o nosso coração quando a gente chega diante dele. Isso é ser igreja. Isso é entender o que é o cristianismo. Sabe? Você conhece aquele casal que se parece tanto que você não sabe mais onde começa um e termina o outro? Você não sabe qual que é o dos dois que gosta de piqui, qual que gosta de quiabo, porque parece que os dois é a mesma pessoa já estão tão juntos que parece que você não consegue discernir mais quem é quem. Porque eles se parecem muito. Então, se você quer amadurecer e se parecer com Jesus, caminhe com ele. Se relacione com ele através das disciplinas espirituais. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Congrega. Algumas pregações que são tão bonitas que a gente fala assim, nossa, eu não sei mais o que é palavra de Deus, o que é palavra do homem, porque parece que tá tão bonito isso que ele está falando, que deve estar na Bíblia, mas se não tiver também não tem problema. Eu estou sendo edificado, porque deve ter um princípio bíblico por trás. Por quê? Porque a pessoa está carregada de Jesus. Ela foi envolvida por Jesus, por quê? Porque ela tem um relacionamento com Jesus. A gente sabe quando é uma pregação cheia de Jesus e quando é uma pregação cheia do homem. A gente sabe quando o louvor está cheio de Jesus e quando o louvor está cheio de pessoas. A gente sabe. É notável quem tem um relacionamento profundo com Jesus. Você já viu as irmãs do coque orando? Elas tratam Jesus parecendo que estão falando com o netinho delas. Estou parecendo que está falando com um amigo dela de 30 anos. É muito amor. É muita profundidade. Por quê? Porque é um relacionamento profundo. Eu lembro um dia que eu estava numa vigília. A senhorinha pegou o microfone para orar. Na hora que ela começou a orar, eu falei assim, rapaz, essa mulher passeia no parque de mão dada com Jesus todo dia. Que era uma intimidade que eu não tenho como eu descrever para os irmãos. E só cresce em intimidade quem desenvolve as disciplinas espirituais. Amém, irmão? Você já viu que as pessoas se parecem com as tribos que elas pertencem? Você começa a olhar a rede social, começa a olhar a forma dela se vestir, a forma dela falar, você fala, ih, rapaz, aquele ali é da galera do pedal. Ó, aquele é do CrossFit. Ih, aquele é um... Não sai dos games online. Aquele gosta de ler. Ah, não, aquele gosta de futebol. O que você consegue identificar? E olha ali, pescador. Olha lá, certeza que gosta de uma pescaria. Como é que a gente ia identificar o pessoal da tribo de Jesus? É o pessoal que vai na igreja? É o pessoal que posta versículo no Instagram? Às vezes foto indecente, o Senhor é meu pastor. Nada, oh Jesus, perdoa-nos. Acho que é algo bem mais profundo. Eu diria que a tribo de Jesus não é identificada por um mero cartão de membro. Ou porque alguém faz parte do grupo da igreja, mas é por causa do seu testemunho diário.
moldado pelo relacionamento com Jesus. Ele passa tanto tempo com Jesus, ele esbanja Jesus na hora que ele fala, na hora que ele age, na sua vida de um modo geral. Amém? É nesse lugar que eu quero chegar. Eu quero que as pessoas não tenham dificuldade quando olhar para mim e lá, ó, servo de Deus. Olha o tanto que ele parece com Jesus. Isso deve ser o nosso alvo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Pedro afirma que a conduta exemplar em meios gentios, isto é, o modo de viver do Filho de Deus no mundo, glorifica a Deus. A identidade revelada por meio de ações piedosas inevitavelmente vai chamar a atenção. A luz deve ser colocada no alto, para iluminar todo o ambiente. Jesus disse o quê? Que nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. E novamente eu chamo a sua atenção para a forma plural da afirmação. Jesus não diz que a gente vai ser luz sozinho. Jesus não diz que a gente vai ser sal sozinho. Mas tudo tem o pronome nós antes. Nós somos. No caso ele falou vós, mas nós lemos entendendo nós. Nós somos. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E é por isso que nós estamos aqui, reunidos como família, na expectativa de servir uns aos outros, amar uns aos outros, colaborar com o crescimento uns dos outros, visando ser um grande farol na vida daqueles que nos cercam, daqueles que nos visitam, daqueles que de alguma forma se relacionam conosco. Jesus nos chamou para fazer a diferença, amém? Para resplandecer a sua luz diante dos homens, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Esses somos nós, os filhos de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você quer assumir essa identidade hoje em nome de Jesus? Amém? Quero orar com você, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver como verdadeiros filhos de Deus. Pedindo ao Senhor que nos ajude a revelar nossa identidade ao mundo, até que Ele venha. Amém?